Bora vender? Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso Varejo em Foco, o nosso videocast. Vocês ouviram aí o Bora Vender? Pegou isso? Pegou o lema? Essa é a frase, esse é o bordão do nosso convidado de hoje. E eu já não vou nem enrolar muito, nem fazer aquela abertura longa não, já vou anunciar, o Fred Rocha tá aqui com a gente. Bora vender, É isso Fred aí. Rocha. Vocês já venderam hoje? Esse é o bordão que eu tenho usado muito. Vocês já venderam hoje, porque você já instiga o cara, né? Se ele não fez, ele vai ter que fazer. Já vai de uma vez. É isso aí. Ó, pra quem nos assiste, antes da gente iniciar mesmo a entrevista, a prestação de serviço eu tenho que fazer. E os pedidos, né, para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar o like, ajuda a gente a engajar na plataforma, tá? Lembrando que nós estamos na TV Cidade Record, a emissora local aqui em Rondonópolis, mas estamos no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio, enfim, estamos agora para o mundo todo com esse nosso novo programa, tá bom? Para quem não conhece o Fred, ao longo do programa a gente vai apresentando, mas o que eu posso dizer de antemão é que é o cara quando você está falando do varejo, quando fala em pensar, em pesquisar. O Fred se tornou mais do que um varejista, um pesquisador ao longo da trajetória de vida. Desde a história da Kombi, quando saiu desbravando esse Brasil, depois repetiu de ponta a ponta, fora do Brasil, para estudar pessoas, Fred. É isso aí, a turma está muito focada na tecnologia. Realmente a tecnologia ela é muito mágica, né? Ela faz magias. Se a gente chega com a tecnologia de forma disruptiva há 200 anos atrás para as pessoas, eles vão achar que é magia. Felizmente nós vimos gradativamente ela surgir e não nos assustamos dessa forma. Mas a tecnologia é magia, mas é importante a gente aprender como lidar com os mágicos, que são as pessoas. Perfeito. Então estudar a pessoa, estudar as culturas, entender como elas se movimentam, cada canto desse país. Eu falo que a gente vive um degradê cultural. E aí, com essa minha paixão de viajar o mundo e entender o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, nasce um antropólogo, né? Aquela pessoa que vai estudando as movimentações humanas através das suas atitudes, dos seus atos, da sua música, da sua forma de comer, da sua forma de falar, né? Da sua forma de consumir, até porque a compra e venda é uma relação humana tão forte quanto um casamento, né? Quanto um relacionamento de namoro, quanto um relacionamento de pai e filho, quanto um relacionamento de amizade. A compra e venda é um relacionamento extremamente necessário para a vida humana. Antigamente tinha um escambo porque a gente só não tinha o dinheiro para poder representar isso, mas continua tendo a mesma função, né? Alimentar necessidades. Perfeito. O Fred foi nosso personagem aqui no Varejo em Foco no ano de 2021, gente. Então essa história da Kombi e outras que nós vamos citando aqui, porque a gente está revisitando. O pessoal vai ter que rever esse podcast lá atrás, exatamente, né? Que nem chamava podcast direito, não né? era ainda podcast. Nós vamos deixar o link aqui com não tinha esses microfones bonitinhos naquela época, histórias, não era daquele estúdio branco, aquele formato. Nós vamos deixar o link aqui para você recapitular também. Quem é a nossa audiência antiga vai se lembrar. Mas para a gente poder avançar, nós vamos passar meio batido pelas histórias. O que eu quero saber de ti, Fred, é o seguinte: foi em 2021 que a gente fez aquele programa. De lá para cá você voltou a Mato Grosso em 22, também em 23, voltou para Rondonópolis. Sim. Mudou muita coisa daquele cenário. É claro, nós tínhamos um cenário ali de pandemia, nós tínhamos... Pós-pandemia, todo mundo meio assustado, acuado. Tava difícil naquela época. Todo mundo sem saber o que ia acontecer. Mas eu vou te contar uma coisa. Salvo o lado da saúde, gente, a gente vai falar só da área de negócios, tá? O que eu vejo é um saldo muito positivo pós-pandemia, porque grande parte das empresas que não se acomodaram e se movimentaram durante a pandemia, ela se desenvolveu. Inclusive as minhas. Ainda que na marra. Cara, eu hoje estou 10 vezes melhor do que antes da pandemia. Boa. E se não fosse a pandemia, eu estaria em um processo de acomodação como eu estava antes. Então, ela fez todo mundo se movimentar diferente. É claro que a gente... esse saldo é muito positivo, volto a dizer, para a área de negócios. Sim, pessoas que teve perdas, isso não é relevante aqui para o nosso bate-papo no momento, né?
Mas a gente precisa entender que eu diria que parece até uma loucura. 90% das empresas que eu conversei, elas estão muito melhores. Você vê que eu dei uma ênfase muito grande após a pandemia do que antes. Tecnologicamente, no trato das pessoas, Em tudo. em tudo, Principalmente faturamento, otimização crescimento, do processo, faturamento. Expansão, dinheiro. É interessante ouvir você falar isso, porque era um momento em que justamente o medo era o da quebradeira. O dinheiro não entrava. O medo era justamente esse. A gente teve, eu digo que a gente teve uma pausa no planeta, uma pausa. Temos um reset. Então, aí. E aí ficou parado muito tempo, só que é o seguinte, as pessoas elas não viram, não enxergaram o tamanho da movimentação que eles fizeram parados. E isso na hora que arrancou é mais ou menos a Fórmula 1 ali, ó. Você tá ali o safety car tá na frente, você tava naquela corrida, aquela loucura, daqui a pouco entrou o safety car, foi a pandemia. Aí ficou todo mundo ali atrás, ali, uns quebraram, foram pro boxe e ficaram para trás, porque não... Mas quando esse carro saiu, acho que a turma saiu muito acelerada. Eu tinha um negócio, hoje eu tenho 4 negócios pós-pandemia, todos mais ou menos correlacionados, mas outros não, que surgiram. Então, essa movimentação de medo do dinheiro acabar fez as pessoas se movimentarem. Tem um amigo, o Xará Fred Alecrim, ele sempre fala: movimento gera movimento. Foi isso. Lançou livro. Lancei um livro, Novo Jeito de Vender, pela editora Gente. Chegou a ser o 6º mais vendido do país. Uau. Tá ótimo. Estamos no caminho. Não é meu principal core business. Estamos preparando um novo livro. Esse é muito louco. Já está em produção? Não, estou ainda desenhando, que ele trata da nova força do interior. E é uma correlação muito voltada após pandemia, a essas mudanças que a pandemia acelerou, que já estavam acontecendo, mas a gente não prestava atenção. Nós falamos disso naquele programa. Isso. Que a pandemia acelerou uma série de acontecimentos que a gente conseguiu enxergar. Eu vou te dar um exemplo. A Revolução Industrial, talvez pouquíssimas pessoas que viveram a Revolução Industrial saibam que foi uma revolução. Com plena consciência. Com plena consciência. Porque são mudanças. Cara, foi 20, 30 anos ali. E às vezes essa mudança ela não é impactante e momentânea. Ela é diluída no tempo. Ela é diluída no tempo e às vezes as pessoas vão se readequando. É igual eu te falei, se a gente voltar para trás com com esse trocinho aqui e atender lá na rua há 50 anos atrás, vão falar: esse cara é mágico. Bruxaria. É bruxaria, né? Então, tudo isso Então, as pessoas não tinham percepção. Nós estamos tendo a oportunidade de entender essa mudança. Essa mudança total. Então, esse novo livro, ele vem, cara, é um negócio muito louco. A nova força do interior, que eu não sei se vai ter esse nome, eu posso ter comentado em 2021, mas não com tanta ênfase, porque isso vem evoluindo na minha cabeça de um tempo para cá. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente vive uma inversão migratória. As pessoas não precisam mais sair do interior para ir para a capital para adquirir conhecimento. Movimento contrário. É um movimento contrário. Antes, o cara nascia aqui em Rondonópolis, tinha que sair para estudar. O cara era foda. Daqui a pouco o cara não voltava mais. A gente perdia futura mão de obra, a gente perdia um tanto de coisa. Eu ia sair para comprar uma coisa, eu tinha que comprar fora. Eu tinha que sair para ter um acesso à informação, era tudo muito difícil. Um bom fornecedor era só na capital. E hoje, felizmente, o interior ele nos dá a condição de ter acesso ao conhecimento, à informação, à logística, né? Conhecimento no que diz respeito à educação, né? A logística, a comércio. Conhecimento é muito importante. E a gente tem uma vantagem competitiva que é tempo.
nós conseguimos mais velocidade para colocar em prática essas ações. Nós temos uma qualidade de vida melhor, quem está no interior, e consequentemente, né, a gente tem uma saúde mental melhor. Perfeito. A nossa rotina nos proporciona uma qualidade de vida melhor. É. E a gente tem mais tempo para estudar, mais tempo para executar, mais tempo para fazer as coisas. E mais, dando um resumo final sobre essa nova força do interior, na verdade eu considero, entre aspas, o fim do interior. Porque o que te dá a referência geográfica sobre onde você está é você mesmo. Como o ponto geográfico, que era uma capital, ela deixa de ter essa efetividade de capital, porque ela só vai continuar sendo capital em termos políticos, por exemplo. Política administrativa. Exatamente, porque as outras atividades a qual ela centralizava, ela não centraliza mais. Quer dizer, tecnicamente o interior deixa de existir. O centro é onde você está. Perfeito, ainda mais quando só antes da gente ir para o intervalo aqui para fechar essa ideia, quando a gente fala Rondonópolis, por exemplo, a gente fala muito de uma cidade polo por conta da localização que nós estamos geográfica, no entroncamento de duas rodovias, a distância que nós estamos aqui para a capital Cuiabá. Isso faz com que Rondonópolis hoje seja nesse ponto meio que autossuficiente. Você passa a ser centro em uma das atividades, logística e agro, por exemplo. Mas não quer dizer que no comércio você passa... Então, existem descentralizações de setores, que vai chegar um ponto que vai estar o mundo descentralizado, né? O mundo está totalmente descentralizado, você tem acesso a tudo, de qualquer lugar, a qualquer momento, da mesma forma que qualquer outra pessoa tem. Né? Antigamente tinha dezenas de agências de banco, todas com número. Uhum. Hoje a grande maioria das pessoas que tem uma agência de banco vai lá é 001, porque os bancos estão passando a ser apenas um, porque ele está aqui dentro. Acabou aquela referência geográfica de algo que não é mais lastreado em referência geográfica. Então o mundo está perdendo as referências geográficas. Perfeito, um bom apontamento para a gente poder já começar a refletir, abrir o leque aqui, abrir a caixa dos pensamentos. Ô Fred, ainda naquela coisa da pandemia acelerar processos e o faturamento que a gente colocou, queria uma opinião tua. A nossa tal retomada econômica chegou? Ou a gente está postergando isso? O que você acha? Cara, em muitos setores chegou, em outros não. É o que eu te falei, nós temos uma descentralização também nas nossas categorias. Com essas mudanças, por exemplo, a gente tem um embaralhamento da nossa geração de riqueza, que antes era setor primário, secundário e terciário. Era mais fácil de definir. Era mais fácil de definir, porque eu produzia aqui embaixo, ia para a indústria da transformação, ia para a distribuição, representante comercial e comércio. O caminho era esse. Único. Hoje esse caminho está todo embaralhado. Perfeito. Então, com isso, a gente tem algumas mudanças. Tem gente que fala, caramba, o Brasil não arrancou, existe uma crise. Mas talvez essa crise pode ser, na verdade, novos atalhos do dinheiro por essas novas características, né? E você acha que esses atalhos estão passando desapercebidos por algumas pessoas? Sim, talvez? A gente tem diversos intermediários, como os marketplaces, por exemplo, que estão... A indústria, por exemplo, hoje você consegue comprar uma máquina de lavar direto de uma indústria. Pelo marketplace? Né? Então você entra lá, você compra direto, recebe em casa rapidinho, beleza? Isso aí você quebrou uma série de atividades. Da mesma forma que cada vez mais o agro, através da tecnologia, também está quebrando intermediários. Pulando aqueles etapas, que até no agro eles são chamados de uma forma mais agressiva como atravessadores. Uhum. Né? Mas esses intermediários sempre viveram, sempre... Gente, isso é desde
os caminhos das Índias. Isso sempre foi... o comércio, os produtos sempre foram carregados pelos vendedores pelo mundo. Então, não atravessadores são, na verdade, os vendedores, aquelas pessoas que intermediam quem produz com quem compra, com quem não vai revender. Então, isso sempre foi da natureza humana, buscar oportunidades através disso aí. À medida que a gente vai modernizando a coisa, e aí, mais uma vez, eu menciono aqui a pandemia que acelerou esse processo tecnológico, esses intermediários vão ficando pelo caminho, porque você já não depende tanto, exatamente. Né? Você pega, por exemplo, aqui, eu vou citar um nome para ficar mais claro para as pessoas, um iFood. Perfeito. Você consegue imaginar, eu que viajo muito, eu chego num lugar, eu vou no iFood, por quê? Porque ali eu consigo acessar toda a cidade, quem vende comida, quem não vende, o que vende, o que não vende. Você imagina o impacto que esse cara não tinha antes. Eu tinha a lista telefônica, ficou solto, cada restaurante ficou solto com seu delivery, fazendo esforço próprio para isso. Agora, esse cara hoje, ele desmembra um recurso grande da sociedade. Uhum. E chega a um ponto dele ter muito mais margem, muito mais lucro do que quem está fazendo hambúrguer, do que quem está fazendo restaurante. Porque o serviço dele passa a ser tão primordial quanto quem está fazendo o produto. Então é claro que não é o objeto fim, mas ele passa a ter um poder muito grande de percepção de valor pelo consumidor. Perfeito. Então nós, como consumidores, enxergamos esses intermediários novos como grandes soluções, como melhorias contínuas na nossa forma de comprar. E como vendedores, vendedores de produtos ou serviços, a gente enxerga esses intermediários como um grande problema na nossa margem de lucro, que já estava muito achatada por eu não aprender a vender valor e sim entrar na guerra de preço aí pronto. E isso não está fechando conta. Perfeito. Um outro ponto que eu quero tocar contigo, aproveitando essa mudança do nosso varejo, e a gente tocou nesse ponto lá no programa de 2021, com relação à passividade do varejo, um ponto que você tocou muitas vezes, o varejo tirador de pedido, aquele varejo. Uhum. Modernizamos, evoluímos nisso ou não? Melhoramos. Melhoramos porque cada vez mais o varejo utiliza de novos canais para tentar chegar até o cliente, né? Ele conseguiu hoje usar uma rede social para tentar chegar até até a mão do cliente. Uhum. Mas ele continua, se você for andar pelo comércio, que você vai ver que você passa na porta das lojas e você vê que as pessoas estão literalmente paradas esperando alguma atividade externa para poder interceder no que eles estão fazendo lá dentro. Se nada aconteceu lá fora, nada acontece lá dentro. A crise é minha, como diz, né? A definição de crise mais bacana que eu tenho é do Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. É isso. Então, ele tá lá parado. Caramba, você tá parado? Peraí. Pega a sua lista ali no WhatsApp, vai atualizar a sua lista, vai utilizar, organizar, porque o trabalho de vendas hoje, ele exige muito mais uma disciplina, algumas metodologias, alguns pequenos processos, do que propriamente só atender o cliente. Perfeito. Né? Até porque o cliente, ele odeia ser atendido. Você já reparou isso? Ele entra dentro da loja, ele entra no cantinho. Ele se incomoda. Se você olha pra ele, ele já vira pra você e fala, só tô olhando. Ele já toma um susto ali. Eu falo que é igual passarinho, tem que deixar ele pulando lá dentro um tempo pra depois ele mesmo começa a olhar pra você. Mas são as características. Uhum. Porque ele tem um repúdio pra quem quer tirar o dinheiro dele. Ele acha que ele tá... Então você tem que deixar ele bem à vontade. Mas o que o vendedor precisa entender é que ele precisa ter uma atividade ativa. Ou seja, fazer algo além do que ficar em pé ali esperando o cliente. Gente, chegou isso aqui hoje. Ele tem a lista lá
de todos os caras que gostam de um determinado tipo de calça, de um determinado tipo de sapato, entendeu? E aí sim ele começar a trabalhar. Isso falta muito também no mundo digital. O cara tá lá no Instagram esperando curtida em vez de ir atrás, fazer a coisa acontecer. Então tá muito ainda... A gente tem essa herança aí do tempo do vovô de abrir o comércio pela manhã e esperar o cliente entrar. Ficar ali sentadinho. Eu fico te ouvindo falar e parece, pra mim e pra quem tá assistindo também, parece que você tá fazendo uma referência, que você tá falando daqui do nosso comércio, mas não, porque o cenário se repete. Isso é mundial. Se você pegar as 4 principais ruas do centro de qualquer cidade do Brasil, do mundo e andar, você vai ver a mesma realidade. Existem diferenças culturais do consumidor que podem favorecer situações como essa. Por exemplo, o americano. O americano ele não depende muito do vendedor para comprar. As lojas são muito vendedoras. Então, aquele eu mesmo ir lá na gôndola, pegar, não ter uma venda assistida, já é cultural do americano ele fazer isso, ele mesmo vai no self-checkout ali para ir embora, ele mesmo já paga. Essa coisa de ficar pescando o cliente não tem muito. Não, já eles têm uma atividade, até porque o americano começou a melhorar, sorrir mesmo como atendimento, tem pouco mais de 6 anos. Que eu vou sempre, a gente acompanha isso. Então sempre foi, a gente sabe que todos os países do hemisfério sul são países muito frios no relacionamento, né? Isso é característico. Então, e claro que isso vai, mas o americano, por exemplo, tem isso. O brasileiro, como as lojas não são muito organizadas para esse autoatendimento, ainda tem que evoluir. Aí nós estamos falando desse contato mais quente e tal. E tá mudando. Mas você andar, imagine você que está aí assistindo, que é de fora e daqui da cidade, do estado, enfim. Imagine as 4 ruas do centro da sua cidade, você vai ver que é essa a realidade. O funcionário, o lojista, o varejista dentro da loja, sentado, esperando você. E lojas chatas, hein? E são lojas chatas. E lojas chatas. As lojas são tão chatas, mas tão chatas, que às vezes tem até uns recadinhos pros clientes. Se quebrar, vai pagar. Ah, sim. Não pega aqui, se pegar, é proibido pegar. Você tá sendo as lojas estão, vai pagar. E as lojas são muito chatas, né? Aqui a gente não aceita Pix. Você tá pedindo pro cara ir embora. Eu não quero, pô. Pede pra ir embora logo, né? Bobo. Fred, a gente falou muito desse varejo passivo e chato no segundo bloco e a gente não deu tempo de aprofundar muito, eu quero abrir o terceiro falando um pouco dessa concorrência que esse varejo chato tem com as mídias sociais, com as redes sociais, evidentemente. Você deu um exemplo aqui de quem tem um perfil no Instagram, por exemplo, a pessoa tem ali no seu serviço, no seu produto, 10, 20, 30 curtidas, mas isso não necessariamente representa nenhuma venda, porque a pessoa não enxerga isso como um cliente em potencial, como uma venda em potencial. Clique é gente e gente é cliente. Isso, o cara tem 20, 30 curtidas, o que ele tem que fazer? Cara, vai nas 20, 30 pessoas que curtiram, primeiro vê se você segue eles. Dá um toque, né? Não, vai lá e segue o cara, pô. Eu vi que você curtiu lá aquela camisa lá, cara. Tu curte aquilo lá? Pô, cara, eu acho massa, eu gosto. Quer que eu mande aí na sua casa pra experimentar? Pronto. O problema é o seguinte, ele tem uma pessoa pra cuidar disso. Geralmente essa uma pessoa, tá? Ela tem outras atividades a não ser essa. Sim. A loja do cara tem 10 vendedores que estão todos parados. A principal loja dele, que é o Instagram, que acabou de ter 30 curtidas, ou seja, 30 pessoas entraram dentro da loja e falaram, olha, eu gostei disso. Mas só que a gente não enxerga o intangível. A gente ainda tem o intangível, cara. A gente tem a cultura de que o ficar no Instagram não é trabalhar. Não, primeira coisa, não é Instagram, é sua loja no Instagram. Então, essa segunda coisa, você né? tem que tratar isso como uma filial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, primeira coisa, cara, o intangível existe. O fato de você não pegar em algo não quer dizer que ela não exista. Só que culturalmente a gente foi criado com uma avó e com um pai falando que, cara, você vai ser bem sucedido se você
adquirir patrimônio. E patrimônio é algo físico. Tijolo. Exatamente. Está muito relacionado ao físico. E o que acontece? Culturalmente, a gente não consegue nos adequar a isso. Perfeito. Cara, eu tenho uma história. Eu era gerente de uma rede de moda masculina. Isso... Vou lembrar quantos anos atrás. Uns 12 anos atrás. E nós montamos o e-commerce. O e-commerce começou a ir bem. Não era uma marca de muita relevância, mas a gente tinha um bom preço, um bom produto. E na época a gente devia ter umas 50 lojas físicas entre shoppings, bons shoppings, lojas grandes, lojas bem estruturadas. E montamos o e-commerce. Eu não me esqueço o dia que eu pedi pro dono uma verba para dar uma modificada no portal do e-commerce. Cara, a gente precisa melhorar isso. A gente tem que colocar aqui... Porque como era indústria, eu sempre preguei que na indústria, a última máquina que o produto vai passar não é uma máquina de pregar etiqueta, não é uma máquina de costura, não é um ferro de passar. É uma máquina fotográfica. Já sai da indústria com produto... Com o produto físico e o produto intangível já para ir para o e-commerce. Para vitrine. Então a gente estava preparando o pedido na época, tipo uns 30 mil reais, devia ser uns 70, 100 mil hoje, para a gente fazer uma série de melhorias totalmente tangíveis, totalmente bacana. E ele falou, não, você tá louco, eu vou botar esse dinheirão todo no site, não sei o quê, não sei o quê. E nisso investia-se $500 mil, R$1 milhão para inaugurar a loja. Pois é. Tá? E aí, cara, por coincidência... Eu pegando as métricas do site, naquele dia que ele me falou não, exatamente naquele dia que ele me falou não, nós tivemos 100 vezes, não é 10 não, 100 vezes mais pessoas em uma única loja no e-commerce do que na rede toda. 100 vezes. Mais do que nas 50... Do que nas 50 lojas juntas. Você vê o poder de fogo disso. Mas... Como é que eu enxergo isso? Cara, você foi lá, eu recebi 1.000 pessoas na loja, eu recebi 50 mil, e olha que a gente fez uma campanha super simples e poderia ter sem convertido... orçamento? Não, totalmente amarrado, engessado. Uhum. E aí, cara, é o quê? Intangível. A gente vai ter que aprender ainda a conviver com isso. E muitos negócios vão morrer até lá. A gente ainda tem aquela coisa. Você que está aí me assistindo é varejista, pode ser até que você se enquadre nesse exemplo, se identifique. Você vê alguém dentro da sua loja, um funcionário teu que está com a cara no celular na rede social, você se incomoda com isso. É quase que um instinto nosso se incomodar. Falar, pô, o cara não vai trabalhar não. O cara tá no Instagram, o cara não tá trabalhando. Mal sabe que tem muito perfil de Instagram que fatura muito mais do que loja física. Pô, cara, eu tenho dezenas de muito exemplos. Mais. Tem uma menina na Bahia que mexe com bijuteria. Ela abriu uma loja física depois de bombar porque ela precisava ter um lugar de referência até para gravar os vídeos. Ela começou no Instagram. Não, cara, fatura milhões. Que isso. Menina de 25 anos hoje. Né? Mas o que é? É cultural, cara. É pegar para fazer, é acreditar. Eu tava conversando anteontem com o Diego. O Diego é um super analista digital do Sebrae Mato Grosso. A gente falando, Diego, cara, e-commerce, a pessoa, primeiramente, antes de montar o e-commerce, ele tem que ter uma coisa, acreditar. Não vai porque seu concorrente foi não que você vai morrer. Tem que acreditar. E acreditar é doação, é tripé. Tripé para negócio, gente, tempo e dinheiro. Perfeito. Se não acreditar, faz mal feito, né? Não vai fazer. Você vai fazer nas coxas. Vai fazer. E ele vai achar que 10 mil vai resolver o problema. Você vai fazer nas coxas. E ó, quando a gente tá falando de e-commerce, só para puxar um gancho aqui e puxar a bola pro Fred, quem tá falando aqui não é qualquer um não, viu, gente? Porque lá em 1999 esse cara aqui já atuava 97 eu já fazia desenho para e-commerce. Então, pois é, nós estamos em 2024. Em 97 já tinha desenho. Em 99 quase 30 anos, tem a história, a gente contou no programa passado, a história da pizza.
que os professores da faculdade pediram. Hoje a gente fala isso é algo banal, algo do nosso dia a dia, tá aqui no celular. Em 1999, meu amigo, minha amiga, quem que pensava isso? O Fred pensava. Então, se tem alguém que tem autoridade para falar nisso aí... Uma pena tá que talvez eu gente. tenha inovado antes da hora. Esse é um outro debate. A inovação ela tem um Será? momento certo, sim. Não adianta você sair na frente só. Você tem que sair na hora certa. Não é só quem bebe água limpa, não. Às vezes você vai ficar lá bebendo água limpa o resto da vida e ninguém vai chegar. Então não adianta. Porque aí não há um movimento que acompanha isso? Exatamente. Tem que ter um movimento, tem que ter um movimento cultural para adequar os consumidores para esse novo conceito. E essas adequações culturais, elas são lentas. Quer dizer, eu saí do Jet Commerce em 2004... Eu saí com a mão na frente e outra atrás. O Luiz Mário, o investidor, continua até hoje e hoje é uma grande empresa. Eu conheço amigos que empreenderam com e-commerce 10 anos depois do que eu saí, aí sim começaram a ganhar dinheiro. Quer dizer, tem que ter cuidado com a inovação. Talvez era o momento mais propício. Mas a gente tem um preço a pagar, não tem jeito. Pois é. Mas sem esse chute inicial seu lá atrás... Não, muita coisa vem acontecendo. Então, hoje eu falo, putz, eu vejo isso aqui, dá para fazer, mas eu não. Não vai remunerar rápido, não adianta. É negócio. E tem que dar lucro. Exatamente. Perfeito. Ô Fred, deixa eu aproveitar e fazer uma divulgação também. Você ainda tá com o programa na... Agora, naquela época, a gente não podia falar que era na Globo, agora a gente pode falar nesse novo varejo aqui. Você ainda tá na Globoplay, Estamos no Globoplay com o programa Empreender, só procurar lá, onde a gente roda o Brasil aí, entrevistando um tanto de história legal. Igual é dentro dessa pegada do pesquisador, Fred Não, Rocha? mas eu gosto de conversar com pequenos empreendedores. Que legal, cara. E a gente sempre traz um especialista para dar um insight. Não é esses formatos mais longos que a gente tem essa... A gente consegue conversar um pouco mais, né? Esse formato é muito gostoso, porque a gente consegue expressar melhor. Lá é aquele bate-volta, é um programa com 4, 5 quadros, onde a gente fala de vendas de forma muito simples e uma linguagem muito simples. Isso que é importante. Isso é legal, ser didático e saber comunicar. Tem que mobilizar, cara. Não adianta. A gente... Tá cheio de termo técnico aí. Exatamente. Não adianta você chegar para um varejista da nossa realidade brasileira e começar a falar pro cara de brainstorm, budget, um monte de termo sofisticado que você não vai comunicar. Tem um ruído aí. A gente tem que ir por etapa. Primeiro faz o básico bem feito, depois você utiliza a tecnologia de forma de acelerar alguns processos, depois você aprimora essa tecnologia para esses processos comunicarem melhor com o cliente. Daqui a pouco você pode começar a olhar, sim, algumas ferramentas de inteligência artificial para melhorar um pouquinho aquilo que você está fazendo. O problema é que a gente começa a fazer uma coisa, aparece outra melhor e a gente não continua com aquele básico. Difícil acompanhar a velocidade das coisas, Se né, for Fred? acompanhar, todo mundo se lascar. Não dá para acompanhar, porque a gente dá um passo, a tecnologia dá 10. Deixa o povo aí. Se eu fosse acompanhar, tem uma turmona que afundou com o metaverso aí. É muito oba-oba, gente. Cliente continua sendo mais ou menos igual. A gente só tem que resolver o problema dele. Deixa eu aproveitar um gancho que você falou das inteligências artificiais. A gente tem umas 2 ou 3 semanas, eu acho, a gente gravou... 3 semanas a gente gravou um varejo só focado em inteligência artificial. Como é que você está vendo esse movimento dentro do varejo? Eu digo na utilização da ferramenta. Você acha que é uma coisa muito nova ainda ou já tem varejista que já está sabendo utilizar ou está fazendo errado? Não, na verdade, varejista utilizando são muito poucos. Só aqueles que faturam ainda alguns poucos, milhões. O Mercado Livre tem aprendido a usar algumas coisas, mas ainda está em teste. Os consultores têm falado nisso muito para tentar te vender um curso, para tentar te vender uma palestra. Na minha opinião, inteligência artificial ainda não é uma inteligência artificial. São, na verdade, queries avançadas, são buscas em bancos de dados de forma avançada, porque ele não está repensando e aprendendo. Ele pega o que já existe, soma tudo e te entrega um resultado. Vamos exemplificar aqui um chat GPT, que hoje está muito bem conhecido. Tem muita gente
começando a utilizar para ter ideia de anúncio. Aí vai lá no GPT e fala, quero criar um anúncio sobre uma campanha do verão. O GPT vai te dar. Aí a propaganda dele vai ser igual a de todo mundo no mundo. Nós temos que ter muito cuidado, tá? Principalmente aos que querem inovar de verdade. Porque inovar não é falar que vai inovar. Inovar não é utilizar uma ferramenta inovadora como o chat GPT. Inovar é você fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo para poder promover algo mais para o seu cliente. Ainda que simples. Ainda que simples. A gente assiste os mesmos filmes, as mesmas séries, lemos os mesmos livros, vivenciamos as mesmas notícias, brincamos com os mesmos memes, utilizamos o mesmo tipo de roupa, a mesma situação. A gente nunca na história da humanidade fomos tão parecidos um com o outro na construção de repertório de vida. O que vai acontecer? Todo mundo fazendo igual. A gente já tem um efeito manada muito natural, né? As pessoas que vão para um evento, agora mesmo, nós tivemos a NRF em Nova York, eu vou a cada 2 anos, vai todo mundo para lá e volta você inovador. Foi ele e mais 8 mil pessoas, donos de empresa, para voltar e fazer a mesma coisa que o cara fez, que o cenário do cara é diferente, o repertório de vida lá é diferente, a aplicabilidade é diferente, porque é o seguinte, as pessoas são iguais, mas a aplicabilidades são diferentes. Por quê? Você está num lugar diferente, você está com pessoas culturalmente adversas a determinadas situações, umas mais aceleradas, outros menos aceleradas, uns mais tradicionais, outros mais inovadores. Então, cara, com pensamento voltado para aquilo já. Os inovadores, eles adoram falar de inovação. Porque quem inova mesmo não está dando confiança e está andando para frente. O pensamento já é pré-condicionado quando você está num evento como esse. A pessoa já vai meio que sabendo o que esperar e de que forma se portar. Trazer isso para a realidade. Inovação não é lugar coloridinho, com escorregador. Trazer isso para a realidade aqui para o mundão é completamente diferente. É completamente diferente. E de forma aplicável. E gerador de resultado. Então eu acho muito bacana. Eu não tenho o chat aqui. Já estou querendo colocar para mim, para eu estudar algumas outras coisas que não tem jeito, eu tenho. Mas, por exemplo, eu sou dono de negócio. Eu não pensei em aplicar lá, não. Porque eu até vi algumas inteligências artificiais que fazem fusões de vídeo, que criam. Porque, na verdade, não é inteligência artificial. Gente, a gente criou máquina e tecnologia para quê? Para fazer coisa pra gente. Não facilitar o nosso. Isso. Então, vamos lá. A gente, é sempre para facilitar. Então, eu crio um programinha para fazer uma coisa para mim. Aí, depois eu crio outro programinha que ele vai escrever para mim, que eu vou digitar, ele vai escrever. Aí, antes eu tinha secretária que escrevia para mim. Aí eu criei outro programinha para mim que vai editar um Photoshop, vai botar a carinha ali, ele vai fazer para mim. Ele só está executando uma ação. Ele não está pensando, ele não tá, cara, eu estou pensando um negócio aqui para minha empresa, o que você sugere? Ele não vai te responder nada. Você manda, ele faz. Você vai ter que brifar ele todo, enxergar, eu quero isso da cor azul, da cor vermelha. Você está orientando o que você quer. Ele vai numa base de dados gigantesca, que é a internet. Perfeito. Ele sabe onde está tudo, pega um pouquinho de tudo e monta para você. É o que o design faz. O design vai lá, faz uma pesquisa e faz. O editor de vídeo vai lá e faz uma pesquisa e faz. O texto é a mesma coisa. Então, na verdade, a gente tem ferramentas mais inteligentes do que as outras capazes de fazer. Sim, podemos chamar de inteligência artificial? Sim. Sim, mas não é que ela está pensando com você. Ainda você que numa pensou fase e falou o que você inicial. Queria. Está evoluindo muito. Existem características que vão evoluir muito. Dentro desse processo de evolução, que é tendência, é natural, a tecnologia não vai andar para trás, vai andar sempre muito para frente. Isso vai escalando tudo, tá? E aí o varejo vai absorvendo. Essa inteligência artificial que está aí é mais ou menos o que aconteceu comigo no e-commerce. Lá em 99. Em 99. Ninguém acreditava. Eu estava lá na linha de frente que eu acreditava que aquele negócio ia Eu me lembro que você disse, quando você contou essa história, você disse que os professores não botaram muita fé. Eles pediram a pizza, mas não botaram muita fé. Ninguém acreditava. Então é o seguinte, eu estou ponderando só a utilização imediata em alguns recursos, e eu acho que o pequeno varejista e o médio varejista
tem mais o que fazer do que ir para inteligência artificial, porque ele não atende bem no WhatsApp Business, ele não usa bem o Instagram, ele não está usando bem as ferramentas básicas que já estão com ele para ele poder mudar de fase. Ele não está fazendo o dever de casa. Pô. Ele precisa mudar de fase. Gente, isso é um videogame. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Não adianta você sair da fase 10 e ir para a fase 1000 do Candy Crush, por exemplo. Cara. Você não vai passar. Porque existe uma evolução gradativa. E essas fases vão te ensinando naturalmente como é que você vai evoluindo. Então, não, agora eu estou estudando isso, cara. O problema é o seguinte, a gente tem que acalmar todos os consultores, todos os meus colegas palestrantes e consultores, que é maravilhoso falar do que é novo. É mágico. A tecnologia é mágica, como nós falamos aqui. Sim. Mas se a gente não entender a aplicabilidade, a gente vai matar o cara que a gente está querendo ajudar. Porque tem tanta coisinha mais simples que ele precisava fazer para poder chegar nessa fase. Vai fazer ele pular a etapa, hein? Eu vou fazer ele pular a etapa, não vai funcionar. Isso aconteceu comigo lá atrás no e-commerce. Um tanto de gente que eu coloquei no ar do e-commerce que hoje eu não colocaria naquelas situações nunca, porque ele precisava de outras coisas para poder funcionar. Tem mais corpo. Deixa eu só pedir, aumenta um pouquinho esse ar aqui, tá batendo um vento. Acho que por isso que o Fred tá tossindo um pouquinho. Eu não engasguei aqui com a água mesmo. Eu fico te ouvindo dizer, e aí eu volto a pensar naquele cara que a gente comentou agora num perfil no Instagram que recebe numa postagem ali 30 curtidas. Se esse cara não tem a iniciativa, a proatividade na cabeça dele de enxergar aquelas 30 curtidas como 30 clientes em potencial, você jogar um chat GPT no colo desse cara, se jogar uma inteligência... Quer dizer, não tem porquê. Ele não usa um flag do WhatsApp, que é aquelas bandeirinhas. Uhum. Ele não usa as respostas automáticas. Ele não usa um sistema para integrar. A própria Meta tem um sistema para integrar o Instagram, o Facebook. Com pequenas respostas, os botzinhos são respostas preparadas para agilizar o processo de atendimento. Dá um feedback rápido ali. Não usa isso para pentelhar o cliente, não, porque ele não tem tempo. Então, usa para ajudar. Mas é isso, não tem como ser... a gente tá aqui falando e divagando um pouco, mas... Esse que está nos assistindo, que não faz essa lição de casa, ele de fato não tem que estar preocupado com o robô. Tenha calma. Foca numa... Até porque é pouca gente para fazer. E se ele parar para estudar um pouquinho e começar a ter os processos claros e automatizar devagarzinho, as coisas vão funcionar. O nosso papo aqui está muito bom. Mas por conta do tempo, do formato aqui da televisão, quem está nos assistindo pela TV Cidade Record, infelizmente a gente vai ter que se despedir, tá? Semana que vem a gente volta com um bate-papo novo, mas eu vou convidar de novo. Vai lá para o nosso canal do YouTube, Fred vai continuar com a gente, nós vamos continuar conversando aqui e ainda tem um bocado de assunto para a gente dar sequência no YouTube, tá? Para você que está aí com a gente pela televisão, obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Muito bem, para quem nos acompanha pela internet agora, Fred, deixa eu puxar para o evento que você veio ministrar, a palestra que você veio ministrar aqui em Rondonópolis. Quem está assistindo esse programa provavelmente perdeu a imersão, né? O programa vai ao ar já passado o evento, mas tem um ponto que é o tema, talvez, e eu queria que você falasse um pouquinho disso. O futuro é coisa do passado. Quero que a gente aprofunde um pouquinho, pense um pouquinho nisso agora. Cara, tudo se repete. Ciclos? Todos são ciclos, tudo se repete, só que com características diferentes. Quando eu falo que o futuro é coisa do passado, a gente vai começar, eu vejo muito no varejo, é muito comum a gente falar de tendências. Todo mundo quer saber o que vai acontecer no futuro. A novidade. A novidade. Isso agora, quer saber como é que vai ser a novidade. A novidade é importante. Só que tá cheio de coisa para fazer. Perfeito. E mais do que isso, tá cheio de coisa que aconteceu lá atrás que desenhou isso. Que desenhou essas novas condições de... Então as pessoas precisam ficar atentas, a gente voltar um pouco no passado para poder ir para o futuro. Tem uma série de mudanças culturais aí
que vem acontecendo, que a gente não prestou atenção e que a gente precisa ter essa ótica também com o que já aconteceu para poder entender esse negócio de tendência e ter calma. Porque tudo se reescreve. Essa busca só pelo novo, só pelo futuro, cai naquilo que a gente falou. Você nunca vai conseguir acompanhar e você vai, no máximo, colecionar novidades vazias. É a pergunta de milhão, cara. Se alguém soubesse, não é assim. Naquela corrida do rato, que você vai ficar atrás do ali. todo. Então a gente tem que ter calma. Toda vez que surge uma tendência... Eu acho engraçado, esses dias eu ouvi as palavras no Brasil... principalmente na língua portuguesa, nós que temos o poder de estar com o microfone na mão, às vezes me preocupa as pessoas não saberem as origens das palavras e a usabilidade certa para cada uma delas. Esses dias eu ouvi o cara falando, não, mas a tendência agora é vender na internet. Eu falei, cara, isso era tendência em 97, quando começou. É verdade. A tendência é o que vai vir, não é o que já está iniciando. Consolidado. A tendência agora é a inteligência artificial. Cara, já está aí, já estão usando. Exato. Né? Ela está se desenvolvendo. Então, essas coisas que a gente precisa entender. A palavra tendência, as pessoas tendem a utilizar, né? Então, peraí, já estão usando, tendem a utilizar mais. Então, você vai colocar sempre né, tendência. Sem dúvida, esse modelo de inteligência artificial aí vem para complicar a vida de todo mundo. Parece que é um grande facilitador, mas ele vai ser muito confuso para os pequenos e médios negócios. E, mais uma vez, vão continuar sendo confuso também para os grandes negócios. Porque tem um negócio que chama... não é uma inteligência artificial, mas deveria ser, que é o tal do CRM. Que o CRM, se eu imputo todas as informações necessárias dentro dele sobre o meu cliente, eu teria uma super inteligência artificial, porque eu saberia tudo sobre o meu cliente. Gostos, era só eu perguntar características. Que cor que o Zé gosta. Está escrito, o negócio vai me responder. Ó. Então, se a gente não aprender a inserir as informações certas, a entender... Porque é o que eu fico vendo aí, cara, tem empresa grande aí que me atende há 7 anos, 8 anos. O cara não sabe nem que eu sou ainda e vem falar que vai usar. Ele não utiliza nem o CRM dele, que custa uma grana. Pagou. E vai começar a usar. Não sabe. Não sabe. Então, tem muita coisa para acontecer. Quando a gente está falando ainda nesse campo da tendência, você falou desse impacto para os pequenos e para os médios. Com relação ao grande, a diferença é que o grande tem verba para... Se ele precisar contratar um departamento inteiro para cuidar daquilo... Isso. Ele tem dinheiro para perder. Tem dinheiro para perder. Para perder. O pequeno e o médio, de fato, não... Ele vai perder tempo. E vai ficar... Ele vai perder tempo. Vai ficar doido então, tentando acompanhar essa corrida. Tudo tem hora. Cara, faz o básico bem feito. Dica valiosa para pequeno e médio. Pega as ferramentas que existem hoje e faça o básico bem feito. Põe seu WhatsApp para atender direito, porque ele é a sua principal entrada de cliente hoje. Pega seu Instagram e põe ele para vender. Pega seu cliente físico ali, pega sua loja, faz uma loja legal, divertida, para o povo ter vontade de ir aí. E aí as coisas começam a acontecer. Fez isso? Bacana. Pô, tô querendo ver onde que a inteligência artificial pode me ajudar. Aí você vai estudar para ver onde ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar? Pode. Pega uma outra pessoa de fora da sua rotina para implementar. Perfeito, Fred. Você falou... A gente tem matado muitos negócios atuais porque a gente pega alguém que já faz alguma coisa para fazer outra e aí ele não faz nenhum dos dois bem feitos. Não tem o braço comprido, não consegue agarrar nada. Cria uma startup dentro da sua própria empresa para poder fazer, ver como, se é o momento de uma nova ferramenta. Eu gosto de te ouvir falar... Caminhando aqui para o final, infelizmente, por conta do tempo, gente. Tempo do Fred, viu? Que tem que dar a palestra daqui a pouco. Mas você falou de um ponto, nós que temos um microfone, que temos esse privilégio de conversar com pessoas e de estar na frente das câmeras. Quando você tem alguém com esse discurso da tendência, esse cara está formando opinião.
o quão importante a gente ter responsabilidade naquilo que a gente vai falar, né? Eu gosto de ouvir você falando. Esses caras são esse discurso dissonante, de pé no chão, sabe? Esses caras são importantes, só que a gente tem que ter cuidado para quem tá falando. Então. Eu ouvi um cara desse que tá falando, cara, eu tenho discernimento para saber que momento que eu posso usar ou não. Que momento que é da Eu pra já tua ouço realidade ou não. isso tem 3 anos. Perfeito. Eu agora que eu estou pensando em instalar, porque eu estou vendo uma possível necessidade. Perfeito. Esses caras são bons. Agora não dá para pegar um cara desse e ir para um pequeno negócio, ele encher o cara de... Porque é divertido, o cara vai parar o que ele tem que fazer bem feito, ele vai parar a parte chata, porque tá cheio de coisa chata para ele fazer. Vai comprar um sonho. E vai ficar divertindo com esse negócio. E vai comprar uma fantasia ali que não... Exatamente. Vai desfilar no carnaval e depois o carnaval acaba. Putz, esse trem não funciona para mim. Ele tem que voltar para a realidade. É isso. Especialmente os pequenos, especialmente os médios. Pé no chão, prudência. É sempre bom. Fred, obrigado, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, muito cara. bom estar aqui em Rondonópolis. Ó, beijão pra você. Segue lá, @eu, Fred Rocha. É isso. Junto. Eu, Fred Rocha. Só isso. Instagram vai estar na tela. Sou eu, tá? não é você. Esse é o cara. Gente, obrigado pela Valeu. audiência, viu? Semana que vem nós estamos de volta. Só lembrando, deixa o like aí, se não deu like no vídeo até Dá um agora. like aí, cara. Dá um like, põe estrelinha, Aí, ó. compartilha, manda pra aquele dono de loja, dono de negócio. Que precisa do puxão. Precisando de um puxão de orelha. Vai lá. Perfeito. Ó. Eu não conto que foi você que mandou, não. Quem falou foi o homem. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Fui.